E aí, galera? Eu sou o professor Luciano Chiudelli e hoje, neste vídeo, eu vou estar fazendo a relação entre conceitos básicos de função exponencial com o crescimento exponencial de uma pandemia, no caso, Covid-19. E então, preparados? Venham comigo nesse vídeo. Temos ouvido falar muito ultimamente do crescimento exponencial que a pandemia coronavírus tem assumido. Mas qual é a real relação entre a função exponencial e o crescimento de uma pandemia? Dependendo do local onde as pessoas se encontram, podemos dizer que uma pessoa infectada infecta em média 2 pessoas a cada semana. Dependendo da região, uma pessoa infectada ela pode infectar 3 pessoas a cada semana, em média. Ou ainda que ela poderia infectar 5 pessoas a cada semana, dependendo do local onde ela se encontra. Mas para que você possa entender melhor essa relação entre função exponencial e crescimento exponencial de uma pandemia, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos considerar neste exemplo que cada pessoa contamina, em média, 2 pessoas por semana e que somente os novos casos de contágio é que serão contagiosos. Assim, iniciamos com uma pessoa doente, ou seja, no início, na semana 0, nós temos uma pessoa infectada. Passada uma semana, essa pessoa infectará 2 novas pessoas, ou seja, após uma semana, teremos 2 novas pessoas infectadas. Passada mais uma semana, cada uma destas novas pessoas infectarão outras 2, ou seja, após 2 semanas, teremos 4 novas pessoas infectadas. Passada mais uma semana, cada pessoa contamina 2, nós teremos então 8 novas pessoas infectadas. Se esse processo se repetir de forma infinita, quantas pessoas serão infectadas após N semanas? Para melhor entendermos o modelo, vamos colocar esses dados em uma tabela. Assim, organizei uma tabela em 3 colunas, onde na primeira coluna constam os números das semanas, na segunda, o número de novas pessoas infectadas. Na semana de número 0, nós tínhamos apenas uma pessoa infectada. Passada uma semana, o número de novas pessoas infectadas passou para 2. Na segunda semana, o número de pessoas infectadas era 4. Na terceira semana, o número de pessoas infectadas passou para 8. Seguindo essa mesma proporção, nós podemos deduzir que na quarta semana, nós teríamos 16 novas pessoas infectadas, na quinta semana, 32 novas pessoas infectadas. Assim, a pergunta que fica é: na semana de posição N, quantas pessoas estarão infectadas? Note que, na segunda coluna, que representa o número de pessoas infectadas, nós temos uma sequência numérica 1, 2, 4, 8, 16, 32, que se nós observarmos com bastante atenção, podemos perceber que são todos números potências de 2. Assim, eu vou estar utilizando a terceira coluna para escrever essas potências. Eu posso reescrever o 1 como sendo 2 elevado a 0. O número 2 como sendo 2 elevado a 1. O número 4 como sendo 2 elevado a 2. O número 8 como sendo 2 elevado a 3. 16 como sendo 2 elevado a 4. 32 como sendo 2 elevado a 5. Note também que existe uma relação direta entre a potência e o número de semanas. Observe que, na semana 0, nós temos 2 elevado a 0. Na semana 1, 2 elevado a 1. Na semana 2, 2 elevado a 2. Na semana 3, 2 elevado a 3. Na semana 4, 2 elevado a 4. Na semana 5, 2 elevado a 5. Percebam que a base é 2 e o expoente corresponde ao número da semana. Assim, eu poderia escrever que na semana de número n, nós teríamos 2 elevado a n novos casos. Então, eu poderia estar dizendo que essa relação representa uma função que poderia ser escrita como sendo uma função de x igual a 2 elevado a x. Colocando os pontos no plano cartesiano, nós percebemos que a localização destes pontos, eles formam uma curvatura, que nada nos lembra com os gráficos vistos anteriormente. Unindo esses pontos por uma linha, nós vamos perceber que essa curvatura ela é característica,
ela é característica ao gráfico de uma função exponencial. Se nós pegarmos a parte mais próxima da origem do sistema de coordenadas cartesianas e dessemos um zoom, nós teríamos um gráfico que mostra onde essa curvatura ela passa pelo ponto 1 do eixo y e ela tende a se aproximar muito do eixo x. Porém, por mais que ela tende a se aproximar, ela nunca vai tocar o eixo dos x. Neste segundo exemplo, vamos considerar que uma pessoa doente infecta 3 novas pessoas a cada semana e que, novamente, somente os novos casos de infecção é que serão considerados contagiosos. Assim, começamos com uma pessoa na semana 0, ou no início do nosso contágio. Passada uma semana, essa pessoa infectará 3 novas pessoas, ou seja, após uma semana, 3 novas pessoas infectadas. Passada mais uma semana, nós teremos, então, 9 novas pessoas infectadas. E se esse processo se repetir, nós teremos, após 3 semanas, 27 novas pessoas infectadas, e a pergunta que fica é, passada N semanas, quantas novas pessoas estarão infectadas? Novamente, eu vou estar organizando esses dados em uma tabela. Da mesma forma que anteriormente, na semana 0, nós temos apenas uma pessoa infectada. Na semana 2, nós temos 3 pessoas infectadas. Na semana 2, 9. Na semana 3, 27. Na semana 4, 81. Na semana 5, nós teríamos 243 pessoas. E na semana N, quantas pessoas estariam infectadas? Note, novamente, que o número de novas pessoas infectadas forma uma sequência. 1, 3, 9, 27, 81, 243, que agora são potências de 3. Assim, estarei completando a terceira coluna com as potências de 3. Desta forma, estarei reescrevendo 1 como sendo 3 elevado a 0, o 3 como sendo 3 elevado a 1, o 9 como sendo 3 elevado a 2, o 27, 3 elevado a 3, o 81, 3 elevado a 4, o 243, 3 elevado a 5. Observe que, da mesma forma que no exemplo anterior, existe uma relação direta entre o número de semanas e o expoente da potência. Semana 0, 3 elevado a 0. Semana 1, 3 elevado a 1. E assim sucessivamente. Então, podemos concluir que na semana n, nós teremos 3 elevado a n novos casos. Assim, eu poderia estar dizendo que o número de pessoas infectadas em relação ao número de semanas é uma função do tipo f de x igual a 3 elevado a x. Da mesma forma que feito anteriormente, se nós pegarmos os pontos e localizarmos no plano cartesiano, nós vamos ter novamente uma sequência de pontos que formam a curva característica, onde, unindo esses pontos por uma linha, fica mais visível. Novamente, dando um zoom na proximidade do ponto 0, 0, nós conseguimos perceber a mesma curvatura anterior, onde a função passa pelo eixo y e se aproxima muito do eixo x. Mas o que essas funções têm em comum? Inicialmente, nós temos, nos dois exemplos, uma função igual a f de x igual a 2 elevado a x e uma função igual a 3 elevado a x. Ambas as funções, elas dependem da variável x, que é considerada a variável independente. Além disso, a base dessas funções, 2 e 3, são números reais, positivos e diferentes de 1. Outra característica importante é que as duas funções apresentam x no expoente, por isso são consideradas funções exponenciais. Em outras palavras, função exponencial é toda função que apresenta um x no expoente. Assim, nós podemos comparar os dois gráficos. Observe que neste plano cartesiano, eu organizei o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x em azul e o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x em vermelho. Note que, na parte negativa do x, o gráfico da função em azul ele fica abaixo da função que está em vermelho, ou seja, o gráfico da função
3 elevado a x tem um crescimento menor na parte negativa. Porém, a partir do momento em que o x avançar para o lado positivo, nós temos uma inversão, ou seja, o gráfico da função 3 elevado a x tem um crescimento muito maior que o gráfico da função 2 elevado a x. Agora, nós podemos definir uma função exponencial. Como eu disse anteriormente, uma função exponencial é toda a função dada de f, que vai dos reais para os reais positivos, dadas na forma f de x igual a elevado a x, onde este a é a base e ele é um número real positivo e diferente de 1. Definições importantes. Note que se a base, que é o nosso a, for um número maior que 1, ou seja, a maior que 1, a função será crescente. E se a base, que é o nosso a, for um número maior que 0 e menor que 1, ou seja, a maior que 0, menor que 1, a função será decrescente. Observe, peguei a função f de x igual a 2 elevado a x. A base é 2. 2 é maior que 1, portanto, a função será crescente. Neste outro exemplo, eu peguei a função f de x igual a 1 meio elevado a x. A base é 1 meio. 1 meio é maior que 0, porém menor que 1. Logo, a minha função será decrescente. Mas e curva de crescimento do Covid-19? O que nós podemos estar fazendo como comparação? Para facilitar, eu peguei alguns dados do crescimento da curva do Covid em algumas regiões do Brasil. Inicialmente, nós temos aqui o crescimento no país. Observem que o crescimento de casos, o aumento de casos, ele faz uma curvatura semelhante à curvatura do gráfico de uma função exponencial. Por isso que é dito que o crescimento é exponencial. Se nós pegarmos este mesmo gráfico para Santa Catarina, nós percebemos que essa curvatura ela está um pouco menos acentuada, mas ainda assim ela pode ser representada como sendo uma função exponencial. Se nós analisarmos o crescimento do número de casos de Chapecó, Santa Catarina, nós podemos perceber também que é possível estar representando esse crescimento como sendo uma curvatura exponencial. Mas e o aumento de casos Covid-19 é uma função exponencial? Podemos dizer que toda a situação do aumento pode ser representada por uma função exponencial? Bom, para responder a essa pergunta, eu vou simular um experimento. Inicialmente, nós temos que uma pessoa infectada ela vai infectar, em média, 2 pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis estão representadas por esse círculo branco. Vamos considerar, então, que uma dessas pessoas está infectada. Pessoas infectadas estão representando pelo círculo vermelho. Como que cada pessoa infectada vai infectar 2 novas pessoas, nós temos que, após uma semana, nós teremos 3 pessoas infectadas, ou seja, 2 novos casos, mais um que já existia antes, totalizando 3 casos. Passada mais uma semana, nós teremos 6 novos casos, mais os 3 que já foram infectados, totalizando 9 casos. Na próxima semana, nós teremos 18 novos casos, mais os 9 já existentes, totalizando 27. Na próxima semana, nós teremos 54 novos casos, mais 27 já existentes, totalizando 81 casos. Observe que a minha população é uma população muito pequena. Na próxima semana, nós teríamos que ter 162 novos casos de contágio, mais os 81 já existentes, totalizando 243 pessoas infectadas. Porém, neste meu exemplo, essa população não possui 162 pessoas para serem infectadas. Além disso, no decorrer do processo, algumas das pessoas infectadas, infelizmente, acabam morrendo e, portanto, param de contagiar. Estarei representando as pessoas que vieram a óbito ou que morreram com esse círculo cinza. No decorrer do processo, nós temos que muitas pessoas
felizmente, se curam e elas também param de transmitir, param de contagiar. As pessoas curadas estarei representando por esse círculo amarelo. Continuando a nossa simulação, no próximo passo, nós teríamos várias pessoas que se curaram. Outras pessoas passaram a ser contaminadas e, infelizmente, algumas vieram a óbito. No decorrer do processo, mais pessoas se curam, mais pessoas são contaminadas e algumas pessoas vêm a óbito. Só que, pelo fato de algumas pessoas se curarem e outras virem a óbito, o número de pessoas contagiadas, elas acabam diminuindo. No próximo estágio, mais pessoas se curam, mais pessoas vêm a óbito e algumas pessoas acabam se contagiando. No próximo passo, o processo se repete. Nós temos um aumento significativo de pessoas curadas, a quantidade de pessoas infectadas continua aumentando, porém, a quantidade de pessoas que estão com a doença acaba reduzindo. No próximo passo, nós temos mais pessoas que são contagiadas, porém, mais pessoas se curam, mais pessoas morrem, automaticamente nós temos menos pessoas doentes no meio. O processo termina com todas as pessoas se curando, com algumas pessoas que infelizmente vieram a óbito e algumas pessoas que não vão estar nem sequer se contagiando. Se nós formos organizar esses dados na forma de um gráfico, nós poderíamos representar através desta situação. Percebam que no início, que vai da semana de número 1 até a semana de número 4, nós podemos estar representando essa curvatura como sendo uma função exponencial. Porém, esta primeira parte, nós poderíamos representar esse decrescimento através de um modelo exponencial também. Mas todo gráfico, ele não representa uma função exponencial. Todo gráfico, ele mais se aproxima da curva de Gauss, que é uma curva estatística muito utilizada. Mas e o achatamento da curva? O que é? Eu vou pegar esse exemplo, a curva de Gauss. Observe que a base dela é bem estreita, enquanto que a altura é grande. Isso significa que a altura representa a quantidade de pessoas infectadas, enquanto a base representa o tempo. Note que houve uma grande quantidade de pessoas infectadas em um tempo pequeno. Isso significa muitas pessoas contagiadas por intervalo de tempo, ou seja, hospitais lotados, o que nos leva a muitos óbitos. Por outro lado, se nós achatarmos essa curva, o que nós teríamos? Nós teríamos uma quantidade menor de pessoas infectadas por intervalo de tempo. Isso quer dizer poucas pessoas contagiadas por intervalo de tempo, o que levam aos hospitais a atender a todas as pessoas. Mas enquanto isso, o que nós podemos fazer? Nós devemos usar todos os protocolos de segurança, como usar máscara, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerados de pessoas, enfim, proteger quem a gente ama. E aí, galera, gostaram do vídeo? Acharam interessante? Se você achou, com certeza outras pessoas também acharão. Então, não perca tempo, dá aquele like, escreva os comentários, compartilhe o vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as informações. É isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo.